Olá a todos, meu nome é Ricardo Magno e hoje eu vou apresentar o desenvolvimento do Delta, um assistente doméstico, um Home Assistant, baseado em inteligência artificial generativa, operado totalmente na borda, com processamento local. Esse projeto foi desenvolvido com o intuito de explorar a privacidade e a autonomia em sistemas de IoT. Atualmente, o que você tem é que a maioria das casas inteligentes dependem da nuvem. Quando você fala com a Alexa, sua voz viaja para um servidor, é processada e volta. Isso acaba gerando dois problemas: a dependência de internet e principalmente riscos de privacidade. O objetivo da Delta é trazer essa inteligência para dentro de casa, usando uma Raspberry Pi 5 para controlar os dispositivos IoT, como ar-condicionado, luzes, um ventilador ou qualquer outro dispositivo que você tenha, localmente e sem depender de internet para tomar decisões. No hardware utilizado, eu não confiei em apenas um sensor. Então, neste projeto eu estou utilizando 3 sensores, o DHT22, o BMP280 e o AHT20, e isso garante que eu tenha uma precisão maior na leitura da temperatura e da pressão, porque eu posso fazer uma média entre os 3 sensores e obter um valor mais preciso da temperatura no momento. Tudo isso é processado na Raspberry 5, que também controla um LED RGB para um feedback visual, já que o nosso sistema não possui uma tela ou um método de dar feedback. O controle dos dispositivos IoT foi feito utilizando a plataforma Tuya. Porém, ao invés de você utilizar a nuvem da plataforma Tuya, você pode utilizar a biblioteca Tiny Tuya com as local keys de cada dispositivo. Isso permite que você possa enviar comandos JSON direto para o IP da lâmpada, ou do ar-condicionado, ou do interruptor, direto na rede local. Isso é uma latência muito menor, porque você está enviando um comando basicamente para o seu roteador e do roteador para o dispositivo. E você tem uma total independência da internet. Cada dispositivo tem um ID, um IP e uma chave local. Então, com esses valores em mão, você consegue enviar certos pacotes de comando específico para cada dispositivo para acionar cada coisa que ele pode acionar. O cérebro da Delta é um Small Language Model. Eu escolhi o Llama 3.2 de 3 bilhões de parâmetros porque ele é um modelo pequeno, de mais ou menos 2 gigas de espaço, e que também utiliza uma pouca quantidade de memória RAM, dentro do esperado para uma Raspberry 5. E também ele se sobrepõe sobre outros modelos, como o Gemma 2 e o Phi 3.5, no quesito de se poder utilizar tools. E isso é crucial para o nosso sistema de function calling. Aqui você pode observar o fluxo geral da operação. O sistema ele vai operar num loop contínuo, né? Ele ouve um ambiente, detecta a palavra-chave delta, e a partir disso ele escuta todo o comando falado pelo usuário e ele faz a checagem dentro do comando, se esse comando invoca uma tools ou não. Se ele não invoca, ele passa o comando pela SLM com o contexto de uma Home Assistant e responde para o usuário. Se o comando invoca tools, ele faz de novo um parsing daquele comando e vê quais tools serão utilizadas. Se ele, por exemplo, utilizar um ventilador, ele puxa os dados dos sensores de temperatura, joga aqueles dados mais o comando para SLM, processa tudo aquilo ali e devolve. A gente vai ligar ou desligar e definir quais valores de operação daquele ventilador vai ser feito. O mesmo acontece com o ar-condicionado e com a lâmpada, por exemplo. Depois de concluído, ele volta e ouve novamente o microfone até detectar uma nova keyword delta. Por exemplo, um comando sem invocação de tools.
Ele inicia o código, ouve o microfone continuamente. A hora que detecta a keyword, ele começa a escutar o comando. Como não tem invocação de tools, ele passa pela SLM dentro daquele contexto de Home Assistant e responde ao usuário. Um exemplo dessa execução pode ser observado nesse vídeo. Esse é um teste puramente utilizando SLM. Como pode ver, ele está esperando a keyword indicado pelo LED. Quando eu falo Delta, quem é você e o que você faz? Ela terminou de raciocinar e está respondendo. Nesse exemplo de log, pode ser observada uma interação puramente conversacional. O usuário pergunta quem é você e o que você faz. Como não tem nenhuma invocação de tool, não tem nenhuma palavra que pede um controle de um ventilador, o ar-condicionado, uma lâmpada, ele entende que não precisa invocar nenhum tool e passa esse comando pela SLM. Então ele responde: eu sou Delta, uma IA residencial brasileira, minha função é auxiliar com o ambiente da casa, garantir o conforto e etc. Como não tem nenhuma invocação de tools, o processamento é muito mais rápido, então você tem uma latência total de 14 segundos mais ou menos. Agora, a parte mais interessante é quando o comando invoca as tools. Ele vai definir, olha, que tool é aquela, um ventilador, uma lâmpada, um ar-condicionado, e a partir disso ele processa o comando pela SLM e devolve o que deve ser feito. Um exemplo dessa aplicação. Bom, esse é um teste comandando a lâmpada. Pode ver, está iniciado o sistema, nada está rodando e a minha lâmpada está desligada. Vamos fazer um teste. Delta. Agora é meio-dia, acione a lâmpada. Ele entendeu o comando, começou a processar na SLM e vamos colocar uma métrica aqui. Como pode ver, ele está piscando em formato rainbow, arco-íris, as cores. Ele ligou a lâmpada primeiro e vai configurar a cor dela agora. Pode ver? Ele colocou ela no modo Power Through, dia, a claridade no máximo e a temperatura no máximo, branca. E ele manda a mensagem, lâmpada RGB ligada, modo dia, aqui o tempo total de processamento. Delta. Ligue o ar-condicionado em 18 graus. Ele entendeu a palavra e agora vai processar. Neste exemplo de log, que o usuário pediu agora é meio-dia, ajuste a luz. Então, ao entender que ele está pedindo para ajustar a luz do ambiente, ele invoca a tool da lâmpada, ele passa
todo esse prompt para SLM, que responde: eu preciso ligar a lâmpada, então ele faz um power through. Qual é o modo? O modo de operação é dia, então ele liga na clareza máxima e na temperatura máxima, que seria a temperatura branca, né? Ele dá a mensagem lâmpada RGB ligada no modo dia. Aqui pode ver uma latência bem maior, porque ele teve um processamento maior, né, a ser feito na SLM, por causa da adição de um prompt a mais da tool, e uma latência total de mais ou menos 100 segundos. E também é possível executar comandos com o uso de dados de sensores, né? Quando você pede para ele executar o tool do ventilador ou do ar-condicionado, por exemplo, ele vai puxar os sensores de temperatura, fazer a média entre os 3 sensores e definir, por exemplo, a temperatura ambiente está acima de 24 graus. Então eu devo ligar o ar-condicionado em 23 graus, por exemplo, no vento médio, no modo frio. Se a temperatura está abaixo de 24 graus, então eu vou ligar o ventilador na velocidade 4, velocidade 3. Então, ao passar esses dados de sensores para SLM, você dá uma certa liberdade para o sistema escolher o que ele vai fazer com aqueles dispositivos. Um exemplo pode ser visto no vídeo. Da mesma forma, você consegue mandar o sistema operar automaticamente, puxando o dado destes sensores de temperatura e definindo o que ele vai ligar, o ar-condicionado ou o ventilador. Por exemplo, Delta, ajuste o clima. Pode ver que ele entendeu o comando. Pode ver que ele puxou a temperatura ambiente e a partir disso tomou uma decisão o que fazer com o ar-condicionado. Neste exemplo de log, o usuário pediu para ajustar o clima. Então, primeiro, o sistema puxa qual é a temperatura ambiente naquele momento. Como você pode ser visto aqui, o ambiente estava em 27,5 graus Celsius. Ele alimenta a SLM com essa informação, mais aquilo que a pessoa pediu, e ele volta, olha, eu acho melhor ligar o ar-condicionado em 25 graus Celsius. Aqui o processamento é um pouco mais rápido, porque você pediu uma coisa mais simples, com um tempo total de mais ou menos 30 segundos. Um outro ponto que eu achei interessante durante o desenvolvimento é a robustez em comandos que a SLM possui, devido à sua natureza, né? Muito, por exemplo, não quando o usuário pede errado, mas, por exemplo, quando o sistema de identificação de voz entende errado o que você pediu devido a múltiplos fatores, né? Ruído, distância da pessoa falando para o microfone. Então, por exemplo, quando a pessoa pede, eu quero o ar-condicionado ligado em 21 graus, mas aqui ela entendeu ar-condicionado em 21 grão. Mesmo assim, ela conseguiu entender, ele está pedindo um comando de ar-condicionado, alimentou isso na SLM e ela devolveu, ligue o ar-condicionado, power through, com a temperatura de 21 graus. Por exemplo, forçando um erro. Delta, acondicionado em 21 grãos. Vê que ele entende a palavra acondicionado como se eu tivesse falado ar-condicionado e 21 grãos em vez de 21 graus. Vamos ver. Ele está processando, né? Aqui você pode ver que está no modo Rainbow. E vamos ver.
ele liga o ar-condicionado em 21 graus. Na mensagem, você pode ver que ele colocou um Power True e a temperatura 21 graus. Pode ver até que o tempo de a latência é um pouco maior do que o exemplo anterior de ajustar o clima. Talvez por causa dessa confusão no prompt. Um pouco das melhorias futuras que podem ser feitas no projeto seria expandir a lista de palavras a serem detectadas para ativar as tools, por exemplo, onde você poderia abranger um maior alcance para a operação e um suporte para comandos mais variados e naturais. E também a adição de um alto-falante ou um display para reproduzir ou exibir as respostas da SLM. Eu tentei fazer com o hatch que eu tinha aqui, mas não funcionou. Muito provavelmente porque o chip de I/O da Raspberry 5 é diferente das anteriores. Outra coisa que pode ser feita é melhorar, claro, a qualidade do microfone. O microfone que eu utilizei é um bem barato, bem de qualidade duvidosa. Então, fazendo testes aqui na minha voz, eu percebi que ele capta muita pouca voz, um volume muito baixo e com um pouco de ruído. E, claro, também poderia ser feita a adição de uma NPU para melhorar a latência do processamento da SLM. Mas é claro, a troca disso é um preço, né, mais elevado. Eu acredito que é isso. O projeto eu acredito que funcionou bem. De todos os testes que eu realizei, ele acertou bastante coisa. Muito de vez em quando ele errava, por exemplo, você pedia para ele ligar uma coisa, ele entendia como desligar, mesmo forçando no prompt isso para não ter uma confusão desses dois parâmetros. Mas mesmo quando eu entendi errado a frase, quando uma palavra saía errada, ou quando tinha um ruído de fundo, principalmente da televisão, ou de um celular tocando áudio perto, ele entendia bem o que você estava falando. Eu acredito que é um projeto que tem uma possibilidade de expansão bem grande, né? Dependendo do que seja possível de integrar com ele. E é isso. Eu agradeço pela atenção e por ter assistido essa apresentação.